Em uma pequena e esquecida cidade do interior de Minas Gerais, chamada Santa Cruz dos Males, havia uma igreja abandonada no alto de uma colina, conhecida localmente como Igreja de São Benedito. Sua história era cercada por boatos de que, durante o século XIX, o padre responsável pelo templo havia realizado missas clandestinas, não para Deus, mas para forças muito mais sombrias. Segundo os mais velhos, algo havia sido invocado ali, algo que jamais fora dissipado. Apesar da aparência serena da cidade, moradores diziam ouvir, nas madrugadas silenciosas, cânticos culturais vindos das ruínas da igreja. Muitos evitavam sequer olhar para a colina, especialmente depois que duas crianças desapareceram misteriosamente enquanto brincavam nos arredores. Seus corpos nunca foram encontrados, mas marcas estranhas, como símbolos riscados na terra e nas pedras, surgiram por toda a área. O clima de medo era palpável. Em 2025, um jovem sacerdote chamado Padre Alcides, recém-chegado à região, decidiu investigar a história da igreja abandonada. Um homem ousado, mas com pouco preparo espiritual. Alcides era cético quanto a forças demoníacas. Para ele, tudo não passava de superstição, alimentada pelo isolamento e pela ignorância da população local. Após insistir com moradores para que compartilhassem detalhes, ele descobriu um diário antigo, pertencente ao padre que atuara na igreja no século XIX, Padre Vicente Antunes. As páginas estavam deterioradas, mas revelavam que Vicente havia se envolvido com práticas ocultas na tentativa de salvar a própria mãe, acometida por uma doença terminal. O ritual, no entanto, saiu terrivelmente errado. Sua mãe morreu em agonia, mas algo que ele havia invocado permaneceu. Nos últimos trechos legíveis do diário, Vicente dizia: "Ela não morreu, ela está em mim e eu nela, por toda a eternidade." Convencido de que precisava abençoar a antiga igreja, Padre Alcides levou apenas uma Bíblia e água benta. Subiu a colina ao entardecer, decidido a enfrentar os rumores. Ao cruzar a porta da igreja, sentiu um frio glacial. No centro do altar havia um crucifixo invertido, cercado por velas apagadas, mas ainda com vestígios de cera quente, como se tivessem sido usadas recentemente. Enquanto orava, o som de passos ecoou pelos corredores. Ele girou, mas não viu ninguém. Uma voz baixa, quase como um sussurro, vindo do chão, chamou pelo seu nome: Alcides. Ele tentou ignorar, mas as palavras tornaram-se gritos ensurdecedores, até que ele desmaiou. Ao despertar,
Já era madrugada e em sua mão estava um pequeno pedaço de papel com o mesmo símbolo que vira no diário do antigo padre. Nos dias seguintes, Alcides começou a ter pesadelos constantes. Sonhava com o altar da igreja, mas nele estava Vicente, com os olhos completamente negros, sussurrando uma única frase: "Você abriu o caminho, Alcides." Logo, marcas começaram a aparecer em seu corpo, palavras latinas, gravadas como queimaduras, que ele não conseguia decifrar. Tentando ajuda, foi até um historiador da cidade, Dr. Camilo, que estudava as lendas locais. Camilo explicou que os símbolos eram fragmentos de uma invocação proibida, chamada Ritus Aeternum, usada para criar um vínculo eterno entre o invocador e a entidade. Segundo ele, o ritual jamais havia sido finalizado por Vicente, mas o ato de Alcides entrar na igreja e rezar próximo ao altar pareceu ativar o que estava adormecido. A cidade começou a mudar, pessoas relatavam vultos, as plantações secaram sem explicação e os animais pareciam enlouquecer, atacando uns aos outros. Alcides, atormentado, isolou-se na paróquia. Quando os fiéis tentaram visitá-lo, ouviram gritos de dentro do quarto. Quando finalmente arrombaram a porta, encontraram-no em posição fetal, com as paredes cobertas por inscrições feitas com sangue. O mesmo símbolo do diário repetido dezenas de vezes. Enquanto isso, estranhas tragédias começaram a acontecer na cidade. Um homem se jogou de uma ponte sem motivo aparente. Uma mãe sufocou seu próprio bebê e alegou que uma voz a mandara fazer isso. A cidade entrou em estado de pânico. Muitos fugiram, mas aqueles que ficaram diziam que os gritos na igreja ficavam mais altos a cada noite. Camilo e um grupo de corajosos decidiram enfrentar a entidade, liderados por uma mulher idosa chamada Dona Zulmira, conhecida por suas orações e trabalhos espirituais. Armados com sal, velas, benzidas e orações poderosas, subiram à colina na noite mais escura do ano. Dentro da igreja, encontraram Alcides, mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, seu corpo retorcido, e uma voz que não era sua dizia: "Vocês são insignificantes, o eterno já começou." O ritual realizado por Zulmira parecia funcionar a princípio, mas então as velas se apagaram e a entidade começou a gargalhar, ecoando por toda a colina. Uma a uma, as pessoas começaram a cair, como se esmagadas por uma força invisível. Zulmira, a última de pé, foi puxada pelo próprio lenço de cabeça até o altar, onde foi imolada por uma força desconhecida. No dia seguinte, a igreja estava novamente vazia, mas havia sangue espalhado por todos os cantos. Alcides nunca mais foi visto. Aqueles que ousaram subir até o local
afirmavam ouvir a sua voz misturada com a de Vicente, como se fossem um só. Santa Cruz dos Males tornou-se uma cidade fantasma. Os poucos moradores que restam diziam que, durante as noites, era possível ver luzes no altar da igreja e ouvir gritos, como se algo ou alguém estivesse condenado a repetir eternamente o mesmo ritual macabro.